nossa aula de ciências desta semana, que vai do dia 21 a 25/9, são páginas 108 a 113. Vamos falar sobre alimentação e energia. Para que o corpo consiga absorver os nutrientes, os alimentos ingeridos precisam ser reduzidos em partes bem pequenas e transformados em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de digestão. Os nutrientes absorvidos passam para o sangue e são distribuídos para as células e vão ser usados como fonte de energia para o corpo. O sistema digestório é onde ocorre a digestão. Ele é formado pelo tubo digestório, que atravessa o interior do corpo, ligando a boca ao ânus. Esse tubo é formado por diferentes órgãos que se comunicam: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. No fim do intestino grosso, localiza-se o ânus. As glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são órgãos acessórios que produzem substâncias que participam da digestão dos alimentos. Então, observe aí a figura, né, mostrando aí cada parte que foi citada no texto. Então, observe com atenção. Etapas da digestão. A digestão começa na boca, com a mastigação. O alimento é rasgado e triturado pelos dentes para ser reduzido em pedaços menores e misturado à saliva, substância produzida pelas glândulas salivares. Após ser mastigado e misturado com a saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. Então, observe aí a classificação e a função dos dentes, né? Então, observe aí com bastante atenção os caninos, os pré-molares e molares, os incisivos, certo? Muito importante, porque como o próprio texto diz, né, a etapa da digestão começa na boca. A língua move o bolo alimentar dentro da boca, empurrando-a durante o ato de engolir. O bolo alimentar passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Lá ele é misturado às substâncias digestivas produzidas pelo próprio órgão. No intestino delgado, substâncias digestivas produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino são liberadas no tubo digestório e completam a digestão. Nas paredes do intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes digeridos e de água, que passam para a corrente sanguínea e são distribuídas pelo corpo. No intestino grosso também ocorre a absorção de água. O material que não foi digerido sofre a ação de micro-organismos, formando as fezes e os gases, que são eliminadas pelo ânus. Por que se costuma oferecer alimentos em pedaços pequenos a bebês? Porque os bebês não têm ainda todos os dentes para rasgar ou triturar o alimento, o que dificulta engolir e prejudica a digestão completa do alimento, né? Então, por essa razão, é que geralmente os alimentos para os bebês são dados em pedaços pequenos ou são amassadinhos, né? Tá? Por essa razão. Então, observe aí essa figura. O corpo precisa de energia. Então, observe aí as informações que tem na figura, leia com atenção e depois vocês têm um texto do próximo slide para estar lendo. Então, os alimentos são a única fonte de energia para o corpo humano. Por meio da digestão, os nutrientes presentes nos alimentos podem fornecer energia para manter as funções vitais, compor a estrutura do corpo ou ainda ser armazenada para ser utilizadas depois. O aproveitamento dos nutrientes é só uma etapa da nutrição do corpo, que inclui o transporte de nutrientes até as células
e a liberação de energia para o funcionamento do corpo. Ao final desse processo, ocorre a eliminação de resíduos. A nutrição depende do funcionamento integrado de diversos órgãos do corpo. Na realidade, todos os órgãos precisam funcionar em conjunto para manter o corpo vivo e saudável. O encéfalo, localizado na cabeça, controla o funcionamento dos órgãos do corpo e também é responsável pelos movimentos, pela percepção do ambiente, pela capacidade de aprender e de criar. Para realizar essas funções, os órgãos precisam de energia. Então, veja aí na figura os exemplos, né? Então, está lá explicando sobre o encéfalo, os músculos, o coração, o estômago e o intestino. Leia com atenção. Da absorção de nutrientes à produção de energia. Para que o corpo consiga aproveitar a energia durante a digestão, ele precisa de gás oxigênio. Esse gás é captado pelos pulmões, passa para o sangue e é distribuído em todas as células do corpo. Os nutrientes e o gás oxigênio são transportados para as células do corpo através dos vasos sanguíneos. O sangue é bombeado para o corpo todo por meio dos batimentos do coração. Leia o texto e responda as questões. O coração, o fígado e os rins, que nos perdoem, mas não há órgão mais fascinante que o intestino, ao começar pelo seu tamanho descomunal. Se abríssemos e esticássemos seus dois trechos, o delgado e o grosso, ele ocuparia uma área de 250 metros quadrados, o equivalente a uma quadra de tênis. Tudo está enrolado e compactado dentro do ventre. E olha que isso nem é o aspecto mais interessante da coisa. O intestino aloja trilhões de bactérias, boa parte delas envolvida em processos cruciais ao organismo. E você pensando que ele era um longo tubo por onde a comida passa? Nutrientes são absorvidos e o que não é aproveitado vira cocô. Qual é a relação entre o tamanho dos intestinos e a função que ele desempenha no corpo? O tamanho dos intestinos é importante para a absorção dos nutrientes e da água durante a digestão. O processo de nutrição consome energia. De onde vem a energia de que precisamos para o nosso corpo funcionar? Sim, dos alimentos e do gás oxigênio. Transporte de gases e nutrientes. O gás oxigênio presente no ar é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. Ele é necessário para transformar os nutrientes fornecidos pelos alimentos em energia para o corpo. Ao produzir energia, esse processo gera gás carbônico. Essa transformação recebe o nome de respiração. O ar entra no organismo por meio do nariz e passa pelas cavidades nasais, faringe, laringe e traqueia, a qual se liga aos brônquios. Por meio dos brônquios, o ar chega em cada um dos pulmões. Todos esses órgãos formam o sistema respiratório. Nos pulmões, existem milhões de pequenas estruturas chamadas alvéolos, onde ocorre a troca de gases. Na respiração, o gás oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos. Sistema respiratório. Então, observe aí a imagem, né? Leia com atenção cada parte a que está se referindo. Observe as informações que tem junto com a figura, também tem informações, e depois responda. Ordene os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz ao entrar no corpo humano. Então, primeiro entra pelo nariz, depois cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e último para os pulmões. Corrija com atenção.
Qual é a função do sistema respiratório? É responsável pela troca gasosa entre o corpo e o ambiente. Descreva o que acontece com o organismo durante os movimentos respiratórios. Na inspiração, o diafragma se contrai, a caixa torácica aumenta de tamanho e os pulmões se enchem de ar. Na expiração, o diafragma relaxa, a caixa torácica diminui de tamanho e os pulmões se esvaziam de ar, porém não completamente. Complete as frases. Ao entrar no corpo, o ar é rico em gás oxigênio. Ao sair do corpo, o ar é rico em gás carbônico. Essa foi a nossa aula de ciências desta semana.